A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o Pastor Emerson e é sempre bom ter você comigo aqui no nosso canal e principalmente hoje que nós estamos iniciando mais uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical, ok? Vamos lá, lição de número 6, que traz por tema a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem, ok? Preste bem atenção. Nós tivemos duas lições que foram basicamente históricas, a lição 1 e 2, que vai falar sobre quem era Jó e sobre o livro de Jó. A lição de número 3, ela vai, na teologia, ela vai ter o tema de demonologia, onde nós vamos estudar o surgimento de Satanás, então é uma lição teológica. As lições 4 e 5 são lições muito práticas para a nossa vida, que vai falar sobre o drama de Jó e o lamento de Jó. Agora nós vamos pegar três lições. Nós vamos falar sobre a teologia de Elifaz, Bildade e Zofar. Ou seja, nós vamos falar três lições basicamente sobre questões e erros teológicos. Então eu te convido a ficar conosco em mais essas três lições que nós vamos aprender sobre os erros teológicos de Elifaz, Bildade e Zofar. E em contrapartida, nós iremos aprender a teologia de Jó, uma teologia centrada em Deus, ok? Vamos lá? O nosso textuário diz assim: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. A verdade prática diz assim: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Ou seja, a verdade prática, que é o texto, o resumo, aquilo que nós devemos compreender como central da lição, e também o nosso texto áureo, estão falando do relacionamento entre Deus e o homem. Tá? E ele vai dizer bem assim, ó, segundo eu penso, segundo o que tenho visto, segundo a minha vivência. Ou seja, a teologia de Elifaz é uma teologia empírica, baseada apenas na sua vivência, na sua experiência. Tá? Então, a teologia de Elifaz é uma teologia puramente humana, daquilo que homens estão vivendo. É diferente da teologia bíblica que nós utilizamos, que é uma revelação de Deus para nós. Então, a teologia de Elifaz é uma teologia, nós já deixamos isso bem certo a princípio, é uma teologia fora daquilo que o Senhor Deus nos tem deixado, ok? Então vamos lá para o tópico de número 1. No tópico de número 1, nós temos o seguinte tema: os pecadores no contexto da justiça retributiva. Tá? Justiça retributiva, ou seja, você recebe exatamente aquilo que você merece. É isso que você recebe. Agora pare e pense. Se o Senhor Deus, ele agisse assim com você, como você merece, qual seria o teu destino? Eu vou dizer para você, o meu destino seria o inferno. Porque por mais que nós tentemos fazer tudo corretamente, nós somos humanos e somos falhos. Isso não pode ficar como desculpa para vivermos em pecado. Mas a nossa natureza é falha e muitas vezes nós deslizamos em mentiras, em fofocas. Então Deus não nos trata como nós merecíamos, mas Ele nos trata segundo aos méritos do Calvário. E quando nós vamos aqui para a lei da semeadura, que é o subtópico 1, nós vamos ver que ele está dentro de um contexto bíblico. E a Bíblia vai falar
que aquilo que o homem semear, isso ele ceifará, tá? Mas isso, irmãos, é numa questão geral. Por exemplo, a moça, o rapaz, tem um filho, né, antes de casarem e acabam se casando com uma terceira pessoa. Quando eles se casam, vão para a igreja para que o pecado seja extirpado da vida dessa pessoa. O que o senhor vai fazer? Ele vai matar a criança? Não, a criança não tem culpa dos atos e efeitos dos seus pais. Mas o Senhor perdoa o pecado. As consequências dos nossos atos passados permanecem. Tá? Quantos gastaram a saúde ou deformaram o corpo numa vida passada? Então, veja bem, a justiça retributiva vai dizer, não, tudo que você merece você vai receber, de bom ou de ruim. Então, é nesse ponto que nós vamos encontrar Jó, né? Ele vai deixar bem claro que tudo aquilo que Jó está recebendo é efeito do pecado que ele está carregando. Ou seja, para ele Jó é um homem que vive em pecado. Tá? Jó é um homem que está em pecado. E ele vai dizer assim, ó, segundo tenho visto. A teologia de Elifaz é baseada em noções empíricas e humanas. É como se nós ouvíamos antigamente, eu olho para o céu, está avermelhado, vai chover. Né? Eu olho para o céu, as nuvens estão como tenha sido arada. Não, vai ter estiagem. Não existe comprovação. Alguém olhou e aconteceu, então todas as vezes que acontece é assim. Isso é o empirismo. A questão de Elifaz também é assim. Ele observando, possivelmente Elifaz era o mais velho dos 4 que estava ali, né? Elifaz, Bildade, Zofar e Jó. Talvez Jó fosse o mais novo dos 4 e Elifaz fosse o mais velho, porque é aquele que fala primeiro. Então, o que Elifaz vai dizer? Olha, na minha experiência, todas as vezes que tenho visto alguém sofrer é por causa de pecado. E os justos não sofrem. Agora eu pergunto, alguém já viu um sofrimento semelhante ao de Jó? Nem antes, nem depois dele. Tá? Então, irmãos, veja bem, a teologia de Elifaz é uma teologia baseada nos seus pensamentos. Né? E o comentarista vai dizer assim, portanto, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado. Tá? Então, na ideia de Elifaz, de seus amigos, o pecado é consequência direta dos nossos erros. Até aí eles está certo. Tá? Os nossos erros. A Bíblia vai nos fazer uma pergunta. Por que lamenta o homem pelos seus pecados? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o pecado, os nossos erros, trazem consequências. Mas muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis, sem nós termos culpas. Imagine uma pessoa dirigindo, certo? Está de cinto de segurança, farol do carro aceso, o carro, documentação perfeita, tudo perfeita, ele com a sua CNH, tudo certinho. E de repente vem alguém, ele passando pelo farol vermelho, tudo, ele passando pelo farol aberto para ele, vermelho para os outros. Vem alguém que não respeita as leis de trânsito e bate no carro dele. Ele está totalmente certo, mas ele vai ter que arcar com o seu prejuízo, porque o rapaz bateu e fugiu. Então veja bem, nem sempre nós somos culpados de tudo. Às vezes são coisas que nos acontecem. O Senhor Deus, ele tem tudo na sua mão, sim, mas uma série de situações fica condicionada ao nosso livre-arbítrio.
a nossa escolha. A pessoa que estava andando certo escolheu andar direito, o outro não, escolheu andar errado. E quem vai pagar o preço? Quem escolheu andar certo. Tá? Ele vai passar por essa dificuldade. Então, o que ele faz está dizendo aqui? Que o justo nunca vai passar por situações adversas. Miserável de Paulo, né? Naufrágios, açoites, prisões. Paulo seria o mais miserável de todos os seres humanos na ideia de Elifaz. Tá? E quando nós falamos de Elifaz, nós precisamos lembrar bem de um homem chamado Asaf. Tá? No Salmo de número 73, Asaf vai dizer assim, que ele começou a olhar os ímpios, ele começou a olhar a vida dos ímpios, ele começou a se entristecer. Por quê? Porque os ímpios prosperavam, tinham riqueza, tinham família e não tinha sofrimento na sua morte. E isso trouxe para Asaf o quê? Ele vai dizer assim, os meus pés quase se resbalaram, eu quase desviei. Mas ele continua dizendo, mas quando eu entrei na casa do Senhor, eu entendi o final deles. Ou seja, aquilo que Asaf estava vendo era aparente. Aparentemente não tinha consequência. Aparentemente a vida era boa. Mas, quando Asaf entra na casa do Senhor, ele compreende que esta ideia que ele estava confabulando consigo mesmo estava fora de um princípio divino. Porque muitas vezes o justo sofre sem ter pecado e o ímpio está vivendo bem sem viver em santidade. Mas isto, o que é? É simplesmente a noção do trabalho. Né? Tem muita gente sincera que não se espicha muito trabalhar e muito ímpio que acorda de dia e de madrugada, trabalha o dia inteiro, dorme de noite. Para quê? Para ter uma vida boa. Então, a teologia de Elifaz não se fundamenta diante de Jó. No tópico de número 2, o comentarista da lição, pastor José Gonçalves, vai dizer assim, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Preste bem atenção. Elifaz, sendo o mais velho, ele tinha uma concepção religiosa. Todos nós somos religiosos, independente da tua crença ou da tua não crença. Todos nós somos religiosos. E nós vamos nascendo com concepções e ditados e pensamentos dentro da nossa religião e isso vai formando o nosso caráter. Tá? Eu lembro que quando eu era mais novo, bem mais novo, né? Lá no meados de 99, final de 2000, na década de 80, década de 90, havia um ditado, 1000 chegará, 2000 não passará, tá? Falando da volta de Jesus. E isso, irmãos, para nós era muito claro na mente, 1000 chegará, 2000 não passará. Isso o que era? Isso aí era uma concepção religiosa. Não havia base bíblica, não havia fundamento bíblico, tá? E isso era algo corrente, não só nas Assembleias de Deus, mas muitas igrejas. Até que chegou um ponto, tá? Chegou um ponto de um determinado pastor incentivar os seus membros a vender tudo que tinha e depositar, engraçado, na sua conta, né? Porque os membros iam para o céu, o pastor não. E o que acontece? E eles fizeram, por quê? Havia uma concepção religiosa, tá? Engessada em achismos, em teologias como a de Elifaz. Eu tenho visto, eu imagino que seja assim. Então a teologia engessada, ela vai falar exatamente desta visão que não permite com que o crente abra os seus olhos, expanda os seus horizontes. Tá? E foi assim exatamente que aconteceu na Reforma Protestante. Lutero, ele não pensava dentro da caixinha como os outros. A imaginação, o pensamento de Martinho Lutero ia mais longe. Outros, né,
que estava com eles, outros que vieram antes deles, Savonarola, John Hus, eles pensavam diferente. E havia uma teologia engessada, aonde só determinada religião, determinada denominação levava para o céu, onde somente pensar desse jeito, agir desse jeito, fazer desse jeito. E não foi assim que o Mestre nos deixou. Primeiro, o Mestre não nos deixou religião nenhuma, ele nos deixou uma forma de vida. O cristianismo é uma forma de vida, não é uma religião. E quando Jó, no meio de todas as suas adversidades, ele começa a pensar e alegar, não, eu sou inocente, eu não estou em pecado, eu não fiz nada de errado, o Senhor está me castigando, porque na cabeça de Jó o Senhor era o princípio e o final de todas as coisas. Então tanto a sua riqueza como agora o seu sofrimento, eles faziam parte desse processo de Deus. Deus era o princípio e o final de todas as coisas para Jó. Lembra que nós falamos na lição passada? Não tinha vez para Satanás na mente de Jó. Para Jó, o Senhor era princípio e final de todas as coisas. Então, quando ele começa a alegar a sua justiça, começa a alegar a sua vida de retidão com Deus, o que vai acontecer? Ele vai entrar em colapso dentro da sua forma de pensar religiosa. Para Elifaz, Jó estava louco, porque Deus nunca permitiria o mal para um santo homem de Deus. Agora, e Jó, que estava vivendo isto, e Jó, que tinha conhecimento da sua fidelidade para com Deus, ele podia levantar a sua bandeira e dizer, não, eu sou inocente, eu estou preso, eu estou sofrendo, por quê? Porque Deus achou por bem assim, mas eu sou inocente. E ele vai o quê? Ele vai defender a sua forma religiosa de pensar. Irmãos, dentro da igreja, nós precisamos nos renovar sempre, tá? A teologia, ela é algo viva, ela é algo que vem se desenvolvendo nesses 2000 anos de cristianismo, tá? As denominações, da mesma forma, muitas grandes começaram e acabaram, outras pequenas, boas igrejas estão se formando, tá? E a questão do pensamento religioso é exatamente assim. É a minha religião que é perfeita, a minha religião que salva, é minha, sobre o que eu tenho visto nas minhas experiências. Agora, Jesus não deixou religião. E é por isso que Jó está entrando em desespero, porque Jó compreendeu isso, que a vivência de Jó é a vivência do cristão. Não se vive uma religião, se vive uma forma de vida deixada por Cristo, de santidade, uma forma de vida que esboça o reino do céu na terra. Quando eu, Emerson, estou andando na sociedade, eles não estão vendo simplesmente o Emerson, eles estão vendo um cidadão do céu. Quando ele olha para você, ele olha para a tua família, o homem que ainda não tem Deus, ele olha para mim e olha para você, o que ele vê? Ele vê a Bíblia que ele nunca vai ler. Por quê? Porque, segundo Paulo, nós somos uma carta lida. Então, a teologia de Elifaz, ele vai pregar essa religião engessada. Vai pregar essa religião que não permite variações, pensamentos diferentes. Agora, a ideia de Jó é diferente. Ele está olhando, ele está percebendo que ele está sendo um homem justo. Justo na empresa, justo na sociedade, justo com a família, e tudo está dando errado. Então, a ideia de Elifaz vai sendo desconstruída. A teologia de Elifaz vai sendo desconstruída de tal maneira que ele não vai suportar, ele vai começar a entrar em um colapso mental, porque ele não está compreendendo o que está acontecendo. E quando nós olhamos para Asaf,
nós vamos ver um homem que conseguiu ter a plena explicação daquilo que Jó está dizendo. Os ímpios, às vezes, eles têm largueza de caminho, mas o final dele é o final de morte. Às vezes o ímpio, às vezes o justo, está passando por dificuldades, mas o final dele é vida. E é isso que se retrata na teologia de Elifaz e de Jó. Esse contraponto, um que está vivendo a experiência alheia daquilo que ele tem visto, e outro que está experimentando, mesmo no meio da dor e da dificuldade, a graça de Deus. E aí, vamos para o nosso terceiro tópico? E o terceiro tópico diz assim: os pecadores diante de um Deus infinito. Tá? Deus, ele não se importa com as quimeras humanas. Quimera quer dizer pensamento ou algo que vai ser impossível de ser realizado ou alcançado até mesmo nos nossos pensamentos. Ou seja, Deus, ele não se importa. Deus, ele não se envolve com os nossos pensamentos humanos. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus transcendente, ou seja, ele transpassa tudo o que nós somos, vivemos e pensamos. O Senhor Deus, ele está acima, ele está além de tudo o que está acontecendo aqui. Tá? Mas nós não podemos cair no erro, né, do deísmo. Na visão de Elifaz, o que aconteceu? Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, deu aquele empurrãozinho para as coisas começarem a andar e saiu do meio, certo? Deixou tudo andando ao seu bel prazer. Agora, Jó, ele já compreende diferente, que Deus criou todas as coisas, que Deus formou todas as coisas, mas Deus ainda está a cuidar, Deus ainda está a organizar todas as coisas, que o mundo ainda está nas palmas das mãos do Senhor. Tá? Então, na teologia de Elifaz, Deus criou e abandonou. Na teologia de Jó, Deus continua cuidando de todas as coisas. Porque quando nós falamos da transcendência de Deus, nós falamos de um Deus que está além daquilo que é humano, além daquilo que pensamos, mas ele também transpassa, ele permeia todas as coisas, que é a questão da imanência de Deus. Deus, ele está em todos os lugares. Deus é tudo e vive em todos. Esta é a teologia de Jó, em detrimento à teologia de Elifaz, que Deus criou e abandonou todas as coisas. Isso hoje, irmãos, é uma heresia que circula muito por aí, chamada deísmo, certo? Deísmo. Deus fez e abandonou, tá? O deísmo, ele vai ser o precursor do ateísmo, que não crê em Deus, porque um Deus que não está presente não é Deus, certo? E ele também começa a abrir espaço para o quê? Para outros semideuses, certo? Outras figuras de divindade. Então, a teologia de Elifaz, ela não é uma teologia completa, fora de padrões bíblicos, mas ela é uma meia-verdade. Uma meia-verdade é uma mentira por inteiro. Tá? Ele vai dizer assim, não, tudo que o homem plantar ele vai colher. É verdade, ele não está errado. Ah, não, Deus criou todas as coisas, tudo existe por meio de Deus. É verdade, mas eles param nesse ponto, certo? Elifaz não acredita que o Senhor Deus, ele criou e continua sustentando e organizando, porque nada saiu do seu controle. Elifaz não acredita que o justo, ele também pode sofrer. Então, isso daí é uma meia verdade. E uma meia verdade é uma mentira por completo. Se nós olharmos para Jesus, Jesus foi
o mais infeliz de todos os homens. Já pensou nisso? Vamos olhar na forma de Elifaz. Era um mestre, ensinou a palavra, muitos o seguiram, beleza. Nunca foi rico. Viveu o seu final de vida humilhado. Morreu cheio de catarro, porque a Bíblia vai dizer que cuspiam nele. Apanhou, foi pobre, certo? A sua vida foi, os seus últimos 3 anos, a maior parte do tempo ele foi tocado, as pessoas não queriam ouvir, a sua família não queria ouvir. Então, na teologia de Elifaz, Jesus foi o mais miserável dos homens. Por quê? Porque ele viveu uma vida de sofrimento. A Bíblia, o profeta Isaías, vai chamá-lo de o servo sofredor. Será que Elifaz está certo? Eu creio que não. Porque o meu mestre sofreu para que nós tivéssemos vida. O sofrimento dele trouxe vida para mim e para você. Então, o sofrimento nem sempre está ligado ao pecado, mas muitas vezes, como nós vimos na lição passada, o sofrimento, a tribulação é um processo de Deus para o nosso crescimento. O processo na vida de Jó fez com que ele deixasse de lado esses paradigmas, deixasse de lado essa teologia engessada e tivesse uma teologia da presença de Deus, uma teologia da vivência com Deus. Então, irmãos, quando nós olhamos para a teologia de Elifaz, e ela está muito perto por aí, nós vivemos ela muito facilmente, nós ouvimos muito, fulano está sofrendo porque merece, está colhendo o que plantou. Mas espera aí, pensa, observa, porque a teologia de Elifaz é uma teologia que mais destrói do que da vida. Agora, a teologia de Jó é a teologia de um homem justo, que está vivendo momentos difíceis e reconhece que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ok? Deus te abençoe. Que bom que você ficou conosco. Eu te espero lá no nosso canal, ou no nosso próximo vídeo. Deus abençoe muito, em nome de Jesus.